Há coisas que não devem ser espiritualizadas na infância, e dizer isso não é falta de fé, é responsabilidade. A infância não é um campo neutro onde qualquer linguagem espiritual pode ser jogada sem consequência. A forma como apresentamos Deus, pecado, obediência e sofrimento constrói a imagem interna que a criança carregará por muitos anos e às vezes até pela vida inteira. Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre coisas que não devem ser espiritualizadas na infância. Uma criança não tem maturidade cognitiva nem emocional para processar abstrações espirituais profundas. Quando um adulto espiritualiza tudo, a criança não entende Deus está me ensinando. Ela vai pensar o seguinte: algo está errado comigo. E por isso precisamos ter muito cuidado com o que chamamos de espiritual e o que na verdade é apenas parte do desenvolvimento humano. Não devemos espiritualizar emoções básicas como o medo, a tristeza, a raiva, a frustração e choro. Esses não são sinais de fraqueza espiritual. Quando dizemos a uma criança que ela está triste porque não orou o suficiente ou que sente medo por falta de fé, estamos ensinando que sentir é errado. A criança aprende a esconder emoções diante de Deus, não a levá-las até Ele. Deus não se ofende com emoções infantis. Nós é que muitas vezes não sabemos lidar com elas. Também não devemos espiritualizar comportamentos próprios da idade. Crianças que se mexem muito não é agitada espiritualmente. Criança que faz perguntas difíceis não é rebelde. Crianças que não conseguem ficar quieta no culto longo não está desrespeitando a Deus, ela está sendo criança. Quando rotulamos imaturidade como pecado, ensinamos culpa onde deveria haver cuidado. Também não é para sair dando diagnóstico à torta e à direita sem laudo médico, hein? Por exemplo, ela é agitada porque é imperativa. Não, às vezes ela é só a criança mesmo. E está testando o limite para ver até onde ela pode ir e quais as consequências se ela ultrapassar o limite. Não se isente da disciplina que é sua responsabilidade. Outro ponto delicado é espiritualizar consequências naturais. Nem tudo que acontece é correção divina. Quando dizemos que uma criança caiu, adoeceu ou perdeu algo porque Deus quis ensinar uma lição, criamos uma imagem de um Deus imprevisível e punitivo. A criança não aprende sobre soberania, ela aprende a ter medo. Há momentos em que a melhor resposta é simplesmente isso acontece. E depois mostrar que Deus está presente no cuidado, não na punição. E que mesmo que a vida nos leve a ter dias difíceis, Deus não nos abandona nesses momentos, Ele está sempre presente. Não devemos espiritualizar erros comuns. Esquecer, errar, derrubar, quebrar, falar fora da hora não são falhas espirituais. Quando tudo vira desobediência espiritual, a criança cresce acreditando que nunca é suficiente para Deus. Obediência bíblica para a criança precisa ser ensinada como resposta de amor, não como medo de errar. Outro erro frequente é espiritualizar silêncio. Criança quieta não é necessariamente uma criança conectada com Deus. Às vezes é apenas uma criança com medo de errar, de falhar, de se mover. Pode ser uma criança com medo dos julgamentos. Deus não mede a espiritualidade infantil pelo comportamento externo, Ele vê o coração em formação, não adulto em miniatura. Também não devemos espiritualizar assuntos que exigem maturidade adulta, como sofrimento externo, culpa profunda ou responsabilidades espirituais que a criança não pode carregar. A criança não é responsável pela salvação dos pais, nem pela restauração da família. Quando colocamos esse peso sobre ela, roubamos algo precioso, a leveza da fé. Jesus nunca tratou criança como projetos espirituais a serem consertados. Ele as acolheu como elas eram, falantes, curiosas, dependentes. Ele não exigiu delas o que exigia dos adultos. Isso deveria nos ensinar muito. Ensinar fé na infância não é espiritualizar tudo, é traduzir o amor de Deus em linguagem segura, concreta e acessível. É mostrar que Deus é presença, cuidado, constância e graça. É permitir que a criança cresça sabendo que Deus não se assusta com quem ela é hoje e não exige que ela seja alguém que ainda não consegue ser.
Quando paramos de espiritualizar o que é humano, abrimos espaço para uma fé saudável, uma fé que não nasce no medo, mas da confiança, uma fé que cresce com o tempo, no processo de amadurecimento cognitivo, na capacidade de aprender e compreender a Bíblia. Tudo flui no ritmo da criança e não no peso das expectativas adultas. Cuidar da infância também é uma forma profunda de adoração, porque revela quem acreditamos que Deus é. Quando protegemos o coração da criança, quando escolhemos palavras que não ferem, quando respeitamos o tempo de amadurecimento e a forma simples como ela compreende o mundo, estamos dizendo na prática que confiamos no caráter de um Deus bom, paciente e cuidador. Adorar não é apenas cantar ou ensinar versículos, é apresentar Deus às crianças sem distorcê-lo, sem peso, sem medo, é honrá-lo ao permitir que a fé nasça de um lugar seguro, onde a criança aprende que Deus não a pressiona, não a confunde, não a assusta, mas caminha com ela enquanto cresce. Isso também é culto, isso também glorifica a Deus. Jesus acolhe as crianças e isso é um exemplo para você que é professor do Ministério Infantil. Vimos isso lá em Marcos 10, no versículo 13 ao 16. Nessa cena, as crianças chegam até Jesus do jeito que criança chega, dependente, simples, sem discurso teológico, sem performance espiritual. Elas não estavam ali para provar fé, nem para demonstrar comportamento exemplar, e os discípulos adultos bem intencionados tentaram afastá-las. O texto diz que eles as repreendiam, ou seja, houve uma tentativa de controle, de adequação, talvez até de organizar a espiritualidade daquele momento. Jesus reage com indignação. Ele não diz, ensine essas crianças a se comportar melhor antes. Ele não exige silêncio, entendimento, postura ou maturidade. Pelo contrário, ele afirma que o reino pertence a quem é como elas. Isso muda a forma como os discípulos deveriam reagir a partir daquela cena. Essa história mostra que Jesus não espiritualizou a imaturidade, não exigiu compreensão adulta daquelas crianças, não condicionou o acesso a ele ao comportamento e não colocou peso espiritual sobre aquelas crianças, ele simplesmente as recebeu. Esse texto confronta diretamente a nossa tendência adulta de espiritualizar demais a infância. Muitas vezes fazemos exatamente o que os discípulos fizeram. Colocamos barreiras, exigimos postura, linguagem, entendimento e controle emocional, quando Jesus está dizendo que a criança já pertence, já é bem-vinda, já é alvo do cuidado de Deus. Essa história ensina que acolher a criança como ela é também é teologia correta. Ensina que proteger, simplificar e respeitar o tempo da infância não diminui o reino, revela o coração dele. Quando olhamos para Marcos 10 e vemos Jesus colocando as mãos sobre as crianças e as abençoando, entendemos que o gesto fala mais alto do que qualquer explicação. Jesus não fez um sermão, não corrigiu o comportamento, não ajustou a linguagem delas, ele simplesmente acolheu. Esse gesto nos ensina que o papel do ministério infantil não é apresentar processos espirituais, nem exigir maturidade onde ainda há formação, mas remover os obstáculos que os adultos criam. Toda vez que deixamos a criança ser criança diante de Deus, estamos fazendo exatamente o que Jesus fez, abrindo caminho para que ela se aproxime sem medo, sem culpa e sem peso. Esse é o tipo de ensino que não afasta, não confunde e não fere, apenas conduz ao abraço de Cristo. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar o Ministério Infantil com mais clareza e responsabilidade, eu quero te convidar a dar um próximo passo. No curso Ministério Infantil com Propósito, eu aprofundo exatamente esses temas, como ensinar a Bíblia com intencionalidade, respeitando o desenvolvimento da criança e formando uma fé saudável desde cedo. Agora, se você busca visuais que comuniquem a verdade bíblica com beleza, simplicidade e cuidado com a infância, conheça a loja Visuais Bíblicos, pensada para apoiar professores e líderes no dia a dia. Aproveite também para se inscrever no canal, porque aqui
A conversa é contínua. É sobre proteger a infância, honrar a palavra e servir melhor as crianças que Deus nos confiou. Esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Isso significa que você valoriza muito o nosso trabalho e nos encoraja a trazer mais conteúdos novos toda semana. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.